Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juliano, sou professor de História. Pessoal, nessa aula de agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas mudanças na sociedade brasileira, mais especificamente relacionadas ao fim da escravidão no Brasil, certo? Você precisa entender o seguinte, né? O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, chegando ali no dia 13 de maio de 1888, tendo aquele decreto assinado pela Princesa Isabel. Né? E sempre tem uma polêmica relacionada a isso, se ela é a redentora dos escravos ou não, né? Porque afinal de contas, até um tempo atrás aceitava-se que ela foi a única responsável, ela chegou e assinou, e toda a responsabilidade pelo fim da escravidão era atribuída, essa responsabilidade, à Princesa Isabel. Se sabe que não é assim, né? Nós tínhamos todo um movimento abolicionista, grupos de pessoas por trás desse movimento, né? Que queriam já o fim da própria escravidão. Os ex-escravos que já estavam libertos, estavam lutando para libertar outros escravos. Algumas pessoas da elite também já estavam tentando favorecer e acabar com a mão de obra escrava, certo? Então, aqui a gente precisa entender o seguinte, né? Nós estamos falando do período aqui de Segundo Reinado. O Segundo Reinado, você sabe muito bem, ele é um período aqui que nós temos que vai de 1850 até 1889. Entenda comigo. Quando é que foi que eu falei para você agora que acabou a escravidão? 1888. Claro, isso aqui é só um detalhezinho para você conseguir visualizar, né? A distância ali na linha não é uma questão de representação tão exata. Mas você está me entendendo. 1888, temos a Lei Áurea, né? A abolição da escravidão. Um ano depois, o que aconteceu? Proclamação da República. Será que é coincidência esse processo? Lógico que não. Os grandes cafeicultores e latifundiários brasileiros deixam de apoiar o Dom Pedro II e, graças a isso, vão dar mais vazão, mais interesse à proclamação da República no ano de 1889. Então, no decorrer aqui desse período do Segundo Reinado, o movimento abolicionista foi ganhando muita força, né? Com membros como, por exemplo, o Luiz Gama, o José do Patrocínio, o próprio Joaquim Nabuco, né? E sempre tem ali as pessoas que estavam tentando lutar já pelo fim da escravidão. E até que chega 1888 ela acaba. Antes disso, temos as famosas leis para inglês ver, algumas leis que foram colocadas em prática ali, mas não tinham muito sentido, como a lei do ventre livre, depois a lei do sexagenário e chegando por fim a Lei Áurea em 13 de maio de 1888. Mas vejam, o que aconteceu aqui, né? Então, no dia 13 de maio de 1888, nós temos a assinatura da Lei Áurea. Do que vem esse nome Áurea? Vem de auros, que vem de ouro. É a lei dourada, a grande lei que libertou os escravos. Só que aí, galera, o que esses ex-escravos vão fazer agora, né? Como que vai ficar a vida dos recém-libertos nessa sociedade brasileira? Os negros vão ser inseridos na sociedade brasileira? Eles vão ir para as escolas, eles vão para as universidades, eles serão utilizados no mercado de trabalho? Não. Por quê? Nesse fim de século XIX que a gente está falando, nós temos as famosas leis de as teorias do branqueamento social, que diziam que quanto mais branca uma população, mais evoluído aquele país vai ser, né? E aqui, então, acreditava-se que os negros não deveriam ser inseridos no mercado de trabalho. Nesse contexto, a gente já está falando, a partir aqui de 1850, de uma grande quantidade, uma entrada, né? Nós temos um aumento na entrada de imigrantes europeus. E esses imigrantes europeus, eles são o quê? Brancos, certo? Portanto, com um objetivo de branquear a população brasileira. E eles vão trabalhar nas fábricas, o Brasil vai começar um processo de industrialização aqui no final do século XIX, né? Então, como vai ficar a vida dos recém-libertos? E muitos deles vão acabar subindo o morro, né? Porque morando nas favelas, porque não vão encontrar moradia. Alguns vão se tornar mendigos.
muitos vão praticar pequenos delitos, vão acabar sendo presos, né? Então o negro ele não foi inserido na nossa sociedade, isso é um grande problema que a gente tem social até os dias de hoje no Brasil, tá? A gente vai ler o trecho aqui, a seguir, da historiadora Yaci Maia Mata, que comenta um pouco sobre elementos do negro pós-abolição. Na Bahia, alguns ex-senhores descontentes e indignados com a lei usaram o dispositivo da força, imprimindo na relação de trabalho livre aspectos e marcas que caracterizavam a escravidão. Ou seja, alguns negros são libertos, mas ainda ficam nas fazendas, como se fossem funcionários dessas fazendas. Muitos pedem para ficar porque não tinham o que fazer, falam, me paga um salário aí, qualquer coisa, e eu continuo morando aqui. Porque infelizmente eles não tinham o que fazer, né? Muitos ficam continuando morando ali nas fazendas. Aqui a gente tem um texto importante para a resolução de 3 atividades que a gente vai ter na sequência. Portanto, você precisa acompanhar comigo a leitura bem rapidinha que a gente vai fazer. Em 80 anos de uma abolição, da qual pouco participamos, então você perceba que é uma negra falando aqui nesse processo todo, uma mulher negra, que não partiu do nosso amadurecimento político-ideológico como raça, nem como brasileiros, não podem estar resolvidas as nossas frustrações. A senzala ainda está presente. 80 anos em termos de história total são dias. A gente vai ver já o que ela está querendo dizer com isso. Como então nos desfazermos dos nossos complexos, acreditando que embora embranquecemos quando clareamos a pele, quando alisamos o cabelo, quando casamos com branco, surgindo a possibilidade da próxima geração ser mais clara, quando ascendemos de classe social, quando nosso grupo com o qual nos relacionamos é totalmente branco, quando acreditamos que apesar de tudo contribuímos para a formação da etnia brasileira através da culinária e da música, como que era a maioria dos nossos livros de história e geografia? Contribuímos ou fomos forçados a fazer essa cultura? Nossa contribuição foi de escravos. A maior parte de nossa raça está realmente sem acesso às riquezas, ao bem-estar. Mas será que ela só precisa disso para sentir-se em igualdade? A história da raça negra ainda está por fazer dentro de uma história do Brasil ainda a ser feita. Então aqui nós lemos um trecho super importante e muito emotivo, de certa forma, né, do Alberto Rengel, falando sobre a mulher negra escravizada de turbante. Vamos lá, vamos analisar algumas questões aqui sobre esse assunto que a gente acabou de ler. Primeira questãozinha, explique a frase 80 anos em termos de história total são dias. O que isso quer dizer? Quando se inicia a história? Segundo uma perspectiva do século XIX, a história se inicia há 6.000 anos antes de Cristo, que é quando nós temos o surgimento da escrita. Então, você tem 6.000 antes de Cristo, mais 2.000 depois de Cristo, nós temos um total de 8.000 anos. É esse o sentido que ela dá aqui, que 80 anos em termos de história total são dias. É a questão da proporção. É pouco tempo para a história da humanidade como um todo, esses 80 anos que ela está falando, fazendo referência ao fim da escravidão. Beleza? Isso que ela quer dizer. 80 anos em termos de história total são dias. É pouco tempo para a história como um todo. 2. De acordo com o texto, como a senzala ainda existiria na atualidade? Isso aqui é algo muito amplo, é muito interpretativo isso daqui. Como é que a senzala ainda existe nos nossos dias? Você pode considerar que, como as pessoas saíram das senzalas e se direcionaram para as favelas, você pode fazer uma interpretação dessa maneira, né? Que é um local onde você tem ainda os negros morando nos bairros de periferia do Brasil. É com certeza uma interpretação muito plausível dessa explicação que foi dada ali no texto. Beleza? 3. Para a autora, promover um acesso justo às riquezas seria suficiente para que houvesse equilíbrio na sociedade? Ela fala aqui no finalzinho do texto que não é só isso que precisa. Então, houvesse equilíbrio. Não é isso, não é somente a liberdade, não é um acesso justo a riquezas que vai promover a igualdade. Você tem que dar possibilidade de condições, certo? É isso que a gente tem que ter como mente nessa questão aqui. 2 questõezinhas de alternativa agora só para a gente fechar. Considerando a história de formação do abolicionismo no Brasil, assinale a alternativa verdadeira. Os cativos raramente
se rebelavam contra os seus proprietários, para garantir sua libertação por bom comportamento. Nunca tivemos revoltas de escravos no Brasil, porque eles achavam que se comportassem bem eles seriam libertos? Pelo amor de Deus, tá errado. B. O movimento foi comandado pela população escravizada, sem participação de outros grupos sociais. Negativo. Nós temos a participação de uma parte pequena da elite brasileira, de parte das pessoas da cidade também, que vão estar aqui compondo o movimento abolicionista. B também está errado. C. Não houve tentativa ou intenção de abolir a escravidão antes da criação Lei Eusébio de Queiroz. Qual foi a Lei Eusébio de Queiroz, meu querido? A Lei Eusébio de Queiroz foi aquela lei que proibiu a entrada de escravos no Brasil. Mas antes dela não teve nenhuma tentativa de abolir a escravidão? Tivemos sim. Um exemplo para você. A revolta dos malês na Bahia não foi uma revolta tentando colocar fim à escravidão? Se você não lembra, é uma revolta de escravos muçulmanos tentando proclamar na Bahia uma república, matar e escravizar os brancos e mulatos. Portanto, está errado. Depois da proibição do tráfico transatlântico de pessoas, o abolicionismo enfraqueceu no Brasil. Muito pelo contrário, ele ganha muito mais força a partir disso. Tá? E os afro-brasileiros que lutaram na Guerra do Paraguai tiveram um importante papel na popularização do abolicionismo. Sim, eles têm um enorme papel na popularização das ideias abolicionistas, além dos próprios escravos, também outros soldados brancos que lutaram defendendo o Brasil na Guerra do Paraguai também. Última questãozinha para a gente fechar. A respeito do abolicionismo parlamentar dos anos finais do século XIX, é correto afirmar que todos os deputados e senadores do Império concordavam em acelerar o processo de abolição da escravatura? Todos eles queriam acabar com a escravidão? Não. Uma pequena parcela de deputados era favorável ao fim da escravidão. B. Os abolicionistas eram contrários à libertação das crianças escravizadas. Peraí, o abolicionista é a pessoa que defende totalmente o fim da escravidão. Então ele quer que todos sejam libertos. Então você já para por aqui nessa alternativa. É absurdo. C. Os escravizados, que eram idosos, foram os últimos libertados pelo Estado brasileiro, extinguindo assim a escravidão no Brasil. Não. Antes da Lei Áurea de 13 de maio de 88, nós tivemos a Lei Saraiva-Cotegipe, que é chamada de Lei dos Sexagenários, que libertou os escravos com mais de 60 anos. Beleza? D. Os cafeicultores da região sudeste eram os principais interessados na manutenção da escravatura. Sim. Por que eles eram os mais interessados? Porque eles eram os maiores proprietários de escravos do Brasil nesse período. Então é lógico que eles vão defender a escravidão. Última. Os únicos interessados na abolição da escravatura eram, de fato, os próprios parlamentares do Império. Tá. E o negro, africano escravizado, não queria a sua liberdade? É evidente que queria. Portanto, a alternativa correta, letra D. Beleza, galera? A gente fecha por aqui essa nossa aula sobre a realidade dos recém-libertos no Brasil, ok? Eu sou o professor Juliano, um forte abraço para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!